Art. 93. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção. E, até 200 empregados, 2%. Segunda, de 201 a 500, 3%. Terceira, de 501 a 1000, 4%. Quarta, de 1001 em diante, 5%. Primeiro, a dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social. Segundo, ao Ministério do Trabalho e Emprego incumbe estabelecer a sistemática de fiscalização, bem como gerar dados e estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários reabilitados da Previdência Social, fornecendo-os, quando solicitados, aos sindicatos, às entidades representativas dos empregados ou aos cidadãos interessados. Terceiro, para a reserva de cargos será considerada somente a contratação direta de pessoa com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência de que trata a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015. Seção 7ª. Da contagem recíproca de tempo de serviço, compensação entre RPPS e RGPS. Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no regime geral de previdência social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente. Primeiro, a compensação financeira será feita ao sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o regulamento. Segundo, não será computado como TC, para efeito dos benefícios previstos em RPPS, o período em que o segurado se ou facu tiver contribuído só 11%, salvo se complementadas as contribuições. Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes. E, não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais. Segunda, é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando cancamatontes. Terceira, não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro. Quarta, o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de 10%. V. É vedada a emissão de certidão de tempo de contribuição, CTC, com o registro exclusivo de tempo de serviço, sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir de 1º de abril de 2003, para o CEI que presta serviço à empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019, não se aplica ao tempo de serviço anterior à edição da Emenda Constitucional nº 20. Sexta, a CTC somente poderá ser emitida por RPPS para esse servidor, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Sétima, é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por RPPS sem a emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Oitava, é vedada a desaverbação de tempo em RPPS quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade, e, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019.
Nona, para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no 4º do art. 40 e no 1º do art. 201 da Constituição Federal, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como de tempo especial, sem conversão em tempo comum, deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC e discriminados de data a data. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Art. 4201, mesmo texto, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores e portadores de deficiência, segunda que exerçam atividades de risco, terceira cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Parágrafo único. O disposto no inciso V do caput deste artigo, a vedação de CTC só por registro exclusivo de tempo de serviço sem a comprovação da efetiva contribuição, exceto para os que a empresa é obrigada a recolher cimentira, 2003, EMP/avulso e doméstico, não se aplica ao tempo de serviço anterior à edição da Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 1998, que tenha sido equiparado por lei a tempo de contribuição. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Art. 97. A APOTC, que levar contagem recíproca de tempo para sua concessão, será concedida ao segurado do sexo feminino a partir de 25 anos completos de serviço, e, ao segurado do sexo masculino, a partir de 30 anos completos de serviço, ressalvadas as hipóteses de redução previstas em lei. Art. 98. Quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30 anos, se do sexo feminino, e 35 anos, se do sexo masculino, o excesso não será considerado para qualquer efeito. Art. 99. O benefício resultante de contagem recíproca de tempo será concedido e pago pelo sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo, e calculado na forma da respectiva legislação. Seção 8ª. Das disposições diversas relativas às prestações. Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Primeiro, o aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo, redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017. E, após completarem 55 anos ou mais de idade e quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu, vide medida provisória número 871, de 2019. Segunda, após completarem 60 anos de idade. Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017. Segundo, a isenção de que trata o primeiro não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades. E, verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, conforme dispõe o art. 45. Segunda, verificar a recuperação da capacidade de trabalho, mediante solicitação do aposentado ou pensionista que se julgar apto. Terceira, subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela, conforme dispõe o art. 110. Quarto, a perícia de que trata este artigo terá acesso aos prontuários médicos do periciado no Sistema Único de Saúde, SUS, desde que haja a prévia anuência do periciado e seja garantido o sigilo sobre os dados dele. Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017. Quinto, é assegurado o atendimento domiciliar e hospitalar pela perícia médica e social do INSS ao segurado com dificuldades de locomoção, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido, nos termos do regulamento. Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017. Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade.
Primeiro, a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos. Direito adquirido. Segundo, não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos termos do artigo 15 desta lei, salvo direito adquirido, se preenchidos os requisitos para a obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior.